Bonjour, pessoas. Eu quero que você pare e pense agora, vai lá nas suas anotações ou vai nas suas postagens de rede social, onde a gente às vezes, né, coloca, desabafa. O que estava acontecendo na sua vida em 2009, em 2016, o conceito e o que você percebeu conceitualmente que tem uma correlação com esse momento, principalmente que a gente está vivendo agora em 2024. Por que eu peguei esses pontos? A astrologia é um grande relógio, um relógio temporal dentro do tempo astrológico e não mundano. Então, é como se fosse uma contagem do tempo alinhada a ciclos específicos, a astrologia tropical, né, com as estações do ano, e esse fundamento é ancorado a milênios. Então, quando a gente pensa nos planetas como um grande ponteiro que vai avaliando, né, os ciclos, a gente entende, por exemplo, que esta retrogradação de Saturno dentro desses graus e a finalização dela agora no dia 15 de novembro, há uma correspondência temporal com o caminho de Saturno. Se você aí já fez o curso Caminho de Saturno, você sabe inclusive avaliar o teu próprio caminho de Saturno e conectar os pontos com o momento que a gente está vivendo. Por exemplo, no Saturno em Peixes, no passo do seu Saturno, o que isso representa? A astrologia ela é individualizada. Então, a gente tem agora o final dessa retrogradação de Saturno em Peixes. Saturno já está em Peixes desde março de 2023, então, dentro do seu ciclo, né? A gente ainda tem uma reba para viver de Saturno em Peixes. Ele vai entrar em Áries em final de maio de 2025, mas nós vamos ter ainda uma retrogradação, porque ele entra em Áries, né, em maio, aí ele volta para Peixes, e aí, só em fevereiro de 2026 é que ele realmente entra em Áries, e aí, ó, uhul, fechamos o ciclo de Saturno em Peixes. E Peixes é o último signo zodíaco, então, simbolicamente, nós estamos, claro, numa transição por ser signos mutáveis, mas num grande fechamento zodiacal, que é muito relevante. Bom, dentro de um contexto mundano, coletivo, acho que está muito claro que a gente está num fechamento e vamos ver o que vem lá em 2026, que a gente vai ter muito ponteiro mudando e principalmente com signos que estão ligados a Marte, né? Que é um planetinha que a gente sabe aí um pouco tenso, né? Assim, bélico. Mas dentro desse processo, a gente tem que entender que antes de a gente chegar no momento, a gente vive o momento anterior. Então, isso é muito interessante em astrologia. Lembra da questão do ponteirinho? Se você avalia um ponteiro, você tem que entender onde eu estou, de onde eu venho e para onde eu vou. Por isso que é legal ver essa questão temporal. Eu sei que se a gente não está acostumado a observar a vida, tal, né, do processo de autoconhecimento e ver realmente o que está acontecendo ao nosso redor, às vezes fica muito difícil. Nossa, o que está acontecendo em 2009? O que está acontecendo em 2016, né? Qual é a correspondência agora? Bom, são signos mutáveis. Se você tem no seu mapa muita coisa em signos mutáveis, porque, de novo, não tem a mesma relevância para todo mundo, depende do seu mapa, da sua promessa natal, você pode pegar a questão conceitual. Por exemplo, nossa, teve grandes mudanças. Por exemplo, na minha vida teve grandes mudanças, muito significativas mesmo. Mas porque eu também tenho um ponto ali, né? Meu Saturnão a 14 graus de Virgem, então eu estou dentro do meu caminho de Saturno, como a gente aprende lá no curso, eu estou numa oposição agora, tá? Então, entender esse passo das coisas é interessante para a gente também compreender o desenvolvimento delas. Então, nós tivemos de 29 de junho agora até 15 de novembro, esse Saturno retrogradando entre o grau 12 e o grau 19 de peixes. Aí eu tenho que te perguntar, você tem alguma coisa em signos mutáveis, do grau 12 a 19, bateu em alguma coisa? Nossa, Neme, eu tenho a minha lua a 15 de peixes. É relevante? Com certeza. Porque Saturno ele passou no movimento direto, bateu na sua lua. Ele voltou e bateu na sua lua. Ele vai voltar e vai ter 3 toques, né? Se você é uma pessoa que tem o seu Saturno natal em peixes, nesse frame, né, de grau, você tem o seu retorno de Saturno, tecnicamente, né, 3 vezes, porque ele passa no movimento direto, depois ele volta no movimento retrógrado, e agora ele vai passar no movimento direto também. Saturno vai passar essa fronteira do grau que ele iniciou a retrogradação lá no final de janeiro. Então, embora ele comece o movimento direto agora no dia 15, até ele pegar uma velocidade demora um pouquinho. E aí sim, a fronteira, a passagem mesmo, né, de bastão do grau é ali no final de janeiro. Então, observa agora nesse movimento direto, principalmente se você está no seu retorno de Saturno, se você dentro do ciclo de Saturno, compreende como calcular esse caminho de Saturno, observa o que representa para você. Se você está numa profecção, né, que tem essa conexão saturnina, ele como um Lorde, um Cronocrator, né, o cara que comanda o ano, para falar de uma maneira mais clara, né?
para você pode ter relevância, tá? Entenda dentro desse processo. Bom, nós temos, então, Saturno passando por peixes, tá? Qual é a área de peixes do seu mapa? Para mim é casa 4, para você pode ser casa 10, para sua mãe pode ser casa 7. Então, não é a mesma coisa para todo mundo, tá? Não está conectado a mesma área para todo mundo. Para uma pessoa, isso pode estar passando lá na 7, que é relacionamentos e parcerias. Para uma outra pessoa, pode estar passando ali pela 3, irmãos, né? Negócios locais, deslocamento. Para outra pessoa, o ascendente pode ser em peixes. Né? Então, a gente tem a questão do corpo físico, da jornada de vida, da motivação primária. É muito relevante, tá? Quando passa ali pelas casas angulares que a gente chama, mas principalmente a 1 e a 10, por causa do movimento primário do Sol, lembra da visibilidade? Então, se eu tenho algo passando pelo signo de peixes, automaticamente eu tenho que pensar, cadê Júpiter no meu mapa? Neme não é Netuno. Aqui eu respeito o fundamento clássico, tá? Se quiser olhar para Netuno, olha, mas lembra que a questão temporal aí é diferente, tá? Porque Netuno é muito lento para uma perspectiva individual. Então, a gente tem aqui, eu vou olhar para Júpiter. Por exemplo, uma pessoa tem um Saturno em peixes e ela tem um Júpiter natal em Gêmeos, então, opa, eu tenho uma quadratura acontecendo e eu conecto os assuntos desse Saturno passando por peixes à área de Gêmeos do mapa da pessoa. Eu tenho que fazer esse cruzamento para eu conseguir individualizar uma leitura. É por isso que é muito difícil, né, você fazer algo muito genérico, porque daí cabe para todo mundo, e aí é aquela coisa, se cabe para todo mundo, né? Bom, o que eu quero que você pegue aí? Então, pega seu mapinha, o mapinha que você quiser avaliar. Primeiro vai observar onde que está a área de peixes no seu mapa natal. Nem minha casa 12, porque a casa 12 é a casa natural de peixes. Não. Vai lá e olha no seu mapa, tá? O que representa no seu mapa? Neme, nossa, é casa 11. Ai, casa 11 é tão, né? Ninguém fala da casa 11. Gente, casa 11 é muito bacana, tá? Ela é uma casa de ganhos, ela é uma casa de benefícios, ela é júbilo de Júpiter. Tá, mas eu não tenho nada lá, tudo bem, mas ela é júbilo de Júpiter. Lembra que Saturno está passando numa área de Júpiter? Então, isso pode suavizar um pouquinho as questões saturninas, tá? Porque a gente sabe que pelo fundamento, a astrologia, né? Saturno é chuchuzinho. Mas tem pontos de mitigação para isso. Por exemplo, é uma casa de ganhos, né? É uma casa de conexões sociais. Então, faz essa observação na sua vida. O que vem acontecendo ali desde março de 2023? Como que foi esse período de retrogradação? Às vezes você estava, por exemplo, com uma promoção. Nossa, estava para ganhar uma promoção. Pode ser, às vezes, que ou demorou um pouco, vamos ver agora quando volta para o movimento direto. Pode ter acontecido algum tipo de tensão ou desentendimento, porque lembra ali, entre julho e agosto, né? A gente teve uma quadratura tensa. Então, veio alguma informação, teve alguma mudança. O que essa mudança realmente significou para você? De repente, para você, pegou áreas, sei lá, de ambiente de lar, família, casa, imóveis com relacionamento. De repente, você teve que fazer uma mudança, de repente, você teve que fazer um acordo com alguém, algum familiar, mas que né, não foi tão fácil. Então, tem que entender de acordo com a vida real, tá? Aí você vai olhar, então tá, esse Saturno passou por peixes, peixes no meu mapa representa tal área, que representa isso, isso e isso. Eu observei na minha vida o que está acontecendo, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que eu estou fazendo aqui? Analisando dados, tá? Tocou algum ponto durante essa retrogradação? Você tem algo entre o grau 12 e o grau 19, principalmente dos signos mutáveis? Tem ou não tem? O que representa esse ponto, tá? Eu particularmente dou ênfase para os planetas pessoais nesse sentido, tá? Mas se você quiser avaliar Urano, Netuno e Plutão, aí dentro da tua prática, né? Mas eu vejo muito mais onde tem regências, né? Por exemplo, nossa, eu tenho um Marte, e o meu Marte também comanda a área de Áries e a área de Escorpião. Então, às vezes, um Saturno batendo nesse Marte, eu vejo a referência das coisas conectadas com as áreas que ele comanda também, tá? Isso é uma astrologia mais avançada. Onde que está seu Júpiter natal? Porque se eu tenho, lembra, algo passando pela casa de Júpiter, o Júpiter é o dono, eu tenho que dizer, ô Júpiter, tô passando aqui, tá? Tu tá feliz com isso? Se eu tiver um ponto de tensão em relação a essa posição, ele vai dizer, não, tô nada felizinho que você tá aí na minha casa. Quem que disse que você tá aí? Ou, de repente, tem um belo de um trígono, né? Um sextil, ele vai dizer, não, brother, ó, pode ficar aí, vamos se ajudar, tá? Então, depende de um contexto também. Onde está seu Júpiter natal? Conecta essas áreas do mapa quando você vai fazer o cruzamento, tá? E qual a referência do seu caminho de Saturno? Entender o passo de Saturno é muito legal, porque é uma coisa até simples, se você sempre imaginar o mapa como um relógio e você entender o passo desse ponteiro, né? Então a gente tem o famoso retorno de Saturno, quando a gente tem Saturno juntos, ou
pega o ponto que você nasceu e vai calculando as quadraturas, as oposições, né? O movimento dele que ele toca no seu mapa, mas principalmente a conexão em relação à posição dele quando você nasceu, tá? A gente tem o curso tudo sobre Saturno para explicar isso e a gente aprende muito quando vai observando a vida realmente com fatos e acontecimentos, né? Bom, nós tivemos então essa retrogradação entre o grau 12 e o 19, tá? Lá desde o dia 29 de junho, vai até 15 de novembro, mas lembra que ele vai passar desse grau mesmo lá no final de janeiro, né? Como eu tenho um Saturno em peixes, ele olha diretamente, isso aqui é questão dos aspectos, tá? Ele olha diretamente para Capricórnio, por sextil, isso é muito sutil, então se você tiver uns pontos aí entre 12 e 19, pode ser que você tenha percebido, tá? Particularmente, nós como seres humanos, a gente percebe mais os cutucões, não é? Então, se você tem pontos bem nesse meinho de Sagitário, aqui em relação ao meinho, né, de Escorpião, é um trígono, então também é bacana, mas pode ser sutil. Aqui eu não uso aspectos menores, tá? Então eu não considero esse aspecto em astrologia natal, só em mundana. A oposição, então a gente tem aqui bem no meinho de Virgem, né? Por exemplo, eu tenho, meu Saturno está literalmente a 14 graus. Então, no passo do ciclo de Saturno, do caminho de Saturno, esse momento é muito relevante para minha vida, tá? Aqui também não uso aspectos menores. Aqui nós temos um trígono em relação à área de Câncer, que também pode ser sutil. Se você quiser usar dignidades e debilidades para aprofundar, se você já fez o curso de promessa natal, você consegue fazer isso, você pode compreender, tá? É um trígono, porém eu tenho aqui uma área de debilidade de Saturno, tá? Então você pode conectar os pontinhos. Mas nem o meu Saturno não tá lá. Não interessa. É uma área onde Saturno não se sente confortável e você está avaliando um ponto saturnino, entende? Para fazer essa correspondência. Mas isso é mais avançado. Se você tem meinho de Gêmeos, quadratura, aqui pode ser bem significativo, né? E se você também tem meinho aqui de Touro, é sextil. Então, se eu tenho a minha lua em Touro a 12 graus, ok, pega por sextil. Mas lembra que o sextil, ele é bem... Ele precisa de um certo desenvolvimento, tá? E é legal ficar atento, porque às vezes a gente não percebe alguma coisa que está, né, às vezes até fluindo ali, ou porque lembra que é uma retrogradação. Retrogradação não é pauta nova, tá? É alguma coisa que está sendo, brinco, requentada ali, às vezes conectado, por exemplo, digamos que você tem uma lua em Touro, né? Então, requentada para os assuntos lunares, e não só também a posição de Touro, mas se são os assuntos lunares, lembra que eu tenho que olhar para Câncer também, tá? Então, você pode fazer esse cruzamento que é mais intermediário e avançado, tá? Bom, eu vou trazer um exemplo prático aqui. Então, primeiro de tudo, a gente tem que observar o que está acontecendo na vida, certo? Mas eu vou observar, então, opa, essa pessoa, ela tá no seu retorno de Saturno. Relevante, né? Dentro do ciclo saturnino. Nós temos aqui o Saturno também retrógrado, então quando eu tenho um padrão que se repete, tende a ser relevante, né? Ó, vamos ver se está Vênus aqui. Essa Vênus está a 20, então ela não está ainda dentro do frame, né? De 12 a 19 da retrogradação, mas vai chegar um momento lá nessa virada de janeiro para fevereiro que esse Saturno vai bater nessa Vênus e vai bater nessa Lua, tá? E aí nós temos aqui uma quadratura acontecendo. Vamos ver em relação a esse ponto aqui, ó, esse Saturno retrógrado. Então, eu tenho Júpiter a 17. Opa! Eu tenho Júpiter que está dentro do ponto de retrogradação. E esse Marte? 21. Não, Marte não está. Então, ele cutucou esse Júpiter, isso é relevante porque nós temos um Saturno que deve obediência para esse Júpiter, e esse Júpiter a gente sabe que ele tem uma certa debilidade, né? E a gente ainda tem uma conexão aqui de de Mercúrio retrógrado, tá? Então nós temos 2 pontos aqui importantes. Eu poderia perguntar, tem alguma coisa ligada à saúde relevante, importante acontecendo? Se teve alguma mudança foi feita, às vezes a pessoa é negligente, né? Nós somos seres humanos. A pessoa claramente tem que mudar alguma coisa, tem que fazer um ajuste, tem que pegar a tal da responsabilidade saturnina para a questão de saúde e aquela coisa, depois eu vejo, depois eu faço. Bateria de exame para quê, né? Bom, nós temos também conectado com a casa 9. Então, se eu tenho aqui uma questão de rotina, eu posso ligar ela a estudos. Eu não sei exatamente o que essa pessoa faz, mas, por exemplo, de repente a pessoa ela já está numa pós-graduação, porque lembra que retrogradação não é coisa nova, tá? Ou ela já está estudando algo, de repente até aqui astrologia, mas ela está no momento de reavaliar muita coisa, até para ver
se o que ela vai colocar em prática, né, faz sentido para ela, utilizar aquele conhecimento que ela está ali se esforçando para ganhar. Aqui pode ser aquele momento de dúvida, que é normal que a gente passa, nossa, será que vale a pena? Estou gastando tempo, dinheiro aqui nessa pós-graduação, nesse curso, não estou vendo resultado. Pode ser um momento de tensão nesse sentido, onde eu tenho essa reflexão, esse pensamento. Lembra que eu ainda tenho o Mercúrio retrógrado, né? Será que vale a pena? Será que não vai? Será que eu estou gastando dinheiro à toa? Será que eu estou gastando meu tempo à toa? Não, né? Então, há um questionar, tá? Então, a gente tem que utilizar esses pontos de conexão. Digamos que a pessoa me diga, Nene, na realidade não é nada disso, mas eu viajo muito a trabalho e eu tô com, perdão da palavra, de saco cheio. Eu não aguento mais não ter rotina, uma hora eu tô aqui, uma hora eu tô lá. Tem pessoas que trabalham assim, eu já trabalhei 2 anos da minha vida assim. Você acaba tendo uma sensação que você não é dono da sua vida, nem da sua agenda. Onde vamos fazer uma coisa no dia tal, não sei, tem que ver como que vai estar, porque eu posso estar aqui, posso estar lá. Né? Isso pode gerar um pouco de desconforto, de estresse, e eu posso estar aqui repensando essa maneira como eu estou vivendo a minha rotina, se isso está sendo produtivo ou não está, se isso está afetando a minha saúde ou não está. Eu ainda tenho nessa conexão dessa quadratura, depois dessa retrogradação, esse ponto ele vai bater justamente na Lua, Vênus e Marte. Então, ainda essa tensão aqui, ela tem meio que um estopim. Existe uma decisão necessária que ela não é fácil de tomar. Essa Vênus, ela tá desconfortável aqui na 12, tá? E o que é saturnino, que a gente sabe que Saturno não dá nada de graça para ninguém, é a gente também ter uma certa responsabilidade pelas coisas que ou a gente permite, ou a gente faz, ou o que a gente vai deixando. Tem coisas aqui, por exemplo, como a casa 12 é uma casa oculta, às vezes tem coisas que eu tô até deixando, por exemplo, eu não, nossa, não quero olhar para isso porque, deixa, sabe aquela coisa, em time que tá ganhando a gente não mexe, só que aí às vezes vem uma situação que essa grande quadratura pode mostrar, ó, ou você muda ou a vida te coloca numa situação para você mudar, ou toma essa decisão. Cadê a autorresponsabilidade aí pelas coisas que você almeja? Outro exemplo prático, porque aqui é que tá, quando as pessoas vêm com essa crítica de mapa de gêmeos, existem tantas possibilidades, o que vai depender muito do contexto, né? Por exemplo, aqui poderia ser aquela pessoa que ela tem aquela ansiedade, inclusive do conhecimento. Quem conhece aí? Eu conheço pessoas que têm vários diplomas, tem uma gaveta de diplomas, já fez curso daquilo, agora então com a internet, há trocentos mil cursos, não termina alguns. Mas e aí, o que faz de prático com esse conhecimento? Ele fica lá solto? Ele foi útil de alguma maneira? Aqui pode ser, poxa, deixa eu ver o que realmente tem de utilidade para o meu trabalho, para a maneira como eu estou executando as coisas, para o meu dia a dia. E às vezes seria até bom aqui com essa Vênus lá em Virgem, eliminar os excessos, eliminar o que não é útil e que às vezes pode trazer o estresse mental. Lembra que a casa 12 é uma casa de autossabotagem, ela é uma casa de saúde mental. E às vezes essa bagunça mental, ela trabalha a nossa produtividade, né? Eu sou a primeira a sempre dizer que o meu caos é organizado, mas no fundo a gente sabe que no nosso subconsciente não é legal, né? Então, aqui eu tenho várias possibilidades, tá? E eu estou correlacionando aqui com a conexão do próprio mapa, mas você pode também utilizar, se você for intermediário, avançado, você já fez o curso de promessa natal, né? Se eu estou avaliando um ponteiro saturnino, além do lugar onde ele está passando, o que mais que ele representa no mapa? Ele representa a área de Capricórnio e Aquário, porque essas são as áreas de domínio de Saturno. Então, você poderia também conectar com o que representa a casa 4 e 5 nesse mapa e o processo desse Saturno passando pela 6. Então, percebam o tanto de coisas que dá para avaliar, às vezes de um ponto, que a gente não pode ficar preso a Saturno em peixes, então vamos explorar o nosso lado artístico, vamos amadurecer a nossa espiritualidade, né? Isso é muito genérico, tá? Então, quanto mais você aprender a olhar em relação ao mapa que você está avaliando, então ao seu mapa, ao mapa da sua mãe, do seu namorado, do seu marido, mais você consegue perceber que existe uma individualidade astrológica para cada pessoa dentro do contexto em que ela está inserida, né? E esses marcos temporais. E aí, quando você aprende a ver isso é muito legal, você consegue realmente ver o conceito que está ali se apresentando na sua vida, tá? E te ajuda muito, inclusive, a entender o momento que você está vivendo, às vezes a tomar decisões necessárias, por mais que elas sejam desconfortáveis, como nesse mapa aqui. Não quer dizer que a gente tem o poder de mudar algumas coisas, tá? Tem coisas que a gente só administra que vem, mas tem coisas que se você, por exemplo, percebe que pode ter aqui, digamos, uma intenção, digamos que a pessoa tenha, quer ver, casa 6. A casa 6 são as pessoas que você emprega. Ó, a gente está agora nessa discussão da jornada, né? 6 por 1. Às vezes isso aqui pode ser uma tensão no ambiente de trabalho,
por alguma questão, né, governamental, de leis lá de Casa Nove, e que às vezes afeta a pessoa. Então, assim, entender, ler, né, o contexto, tá? Te ajuda a tomar decisões ou pelo menos a compreender melhor o momento que você está vivendo. E sempre ter essa noção, eu brinco saturnina, de amadurecimento, de tem coisas que eu tenho poder de decisão e tem outras que eu não tenho, tá? Para a gente conseguir usar a ferramenta da melhor maneira e não também só como justificativa de, tô me sentindo assim, tô me sentindo assado. Eu fui lá, xinguei uma pessoa, mas também, né, a lua estava em Áries, por isso, eu não tenho responsabilidade nenhuma. A astrologia não foi feita para isso não, tá bom?